A minha alma te bendiz, ó Deus. A ti é dado o louvor, a honra e a glória sobre toda a eternidade. Tu estás assentado entre os querubins e os serafins. Tu és o que era, o que é, o que há de vir, com poder e grande glória. Em fervei oração, sem teu coração, na presença de Deus te amar. Mas só podes fluir, porque estás a pedir, quando tudo quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. De amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder deverá socorrer quando tudo quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, aleluia. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar no altar. Jeremias, capítulo 23, e o versículo 7. Glória a Jesus. A Bíblia, a palavra, glória a Deus, aqui está a vida. E dar-lhe-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-á por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Com quem Deus está falando isso? Ele está falando com o próprio povo dele. É o que mais me chama a atenção, é saber que Deus está falando. E dar-te-ei coração para que me conheça. É muito forte. Ele está falando para os próprios servos de Deus, para a própria igreja, que dará coração para que conheça Ele. E nós seremos para Ele por povo de Deus. E Ele, o nosso Deus. Aí vocês observam que ainda falta muito para nós. Falta muito. Primeiro porque quando estamos na presença de Deus, totalmente voltados
voltados para o Senhor, ligados mesmo no Senhor. Há uma sede dentro de nós que muitos irmãos não conseguem discernir esta sede. É uma fome, mas não é aquela fome de uma pessoa que não tem o que comer, que não tem o que beber. Estamos falando de algo espiritual. Parece que é uma própria permissão de Deus que nós tenhamos um tipo de uma fome, uma sede divina. Por que isto? Eu creio que é justamente para a gente permanecer diante da fonte. Porque quem está junto à fonte não pode ter sede. É só se mergulhar, é só entrar debaixo d'água e beber da água. Jesus disse: eu sou a fonte da água viva. Glória a Jesus. É uma fome inexplicável. Quer ver a prova? Quanto mais o crente começa a orar e jejuar e se consagrar, o que acontece? Ele passa a ter um apetite que ninguém consegue entender, somente a pessoa. Um apetite tão grande de orar, de ler Bíblia, de se consagrar, de cantar, de louvar, que não tem quem segura esta pessoa. Quem fica revoltado com isso aí é o diabo, é Satanás. Ele não quer ninguém prostrado, adorando a Deus, cantando louvores, lendo Bíblia. Satanás não quer isso. A revolta do inimigo é quando um homem se prostra, quando um homem se ajoelha. Eu vou até dizer uma coisa. Às vezes, o novo convertido, ou até mesmo o crente que já está na graça, quando ele se ajoelha, ali acontece uma coisa maravilhosa e sublime. Por quê? Lembra quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto? A Bíblia diz que o diabo disse para Jesus, lá no alto do monte: olha aí todo esse reino, eu te darei se você se prostrar. Vocês estão observando aí? Se você se prostrar, isto é, ajoelhar, e não basta ajoelhar. Quando a pessoa se ajoelha, é normal. É um sinal de uma reverência a quem vai orar, a quem vai buscar. Mas quando a pessoa põe a testa no chão, ali ele começa agora, além de estar ajoelhado, agora ele começa a se prostrar, Ali ele está entrando num âmbito espiritual. Ali ele está entrando numa intimidade tão grande com Deus, que o próprio Espírito Santo é o primeiro a descer da sua glória. E ele entra nas profundezas do nosso âmago. E o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele faz uma limpeza. O Espírito Santo, ele tem vontade de limpar, curar a mente, tirar aquele excesso de fantasia, aquele excesso da carne. A vontade do Espírito Santo é mortificar isso aí. A vontade do Espírito Santo é limpar a mente. O apóstolo Paulo diz: renoveis a vossa mente em Cristo e não vos conformeis com este mundo. Começa a mudar a sua oração, começa a abrir a sua alma. Vocês viram o que eu li ali em Jeremias? Dar-te-ei coração que me conheçam. Ele está falando para nós, irmãos, para nós cristãos.
Através de Jesus, nós conhecemos o Pai. Através de Jesus, conhecemos o Espírito Santo. Já temos Ele. Já batizamos nas águas. Já tomamos Santa Ceia. Já seguimos a Jesus. Mas Ele está dizendo, darei coração que me conheça. Aleluia. Aleluia. Um casal de jovens pode estar namorando. Falando de jovens sinceros, jovens que têm caráter, que não tem nada antes do casamento, que se prezam, que respeitam a doutrina e a tradição de seus pais. Sabe, ainda existe gente assim, é claro que existe. Tem família que ainda tem tradição, que os filhos levam aquilo como herança, o respeito, a moral, o caráter. Então esse casal de jovens não tiveram ainda um relacionamento íntimo. Eles estão na presença de Deus aguardando as núpcias, o casamento, a bênção matrimonial. Então isto vale dizer que aquela moça, aquele rapaz, eles têm certeza absoluta que um é do outro. Um nasceu para o outro. Eles já estão ali, tipo, como que entranhável, sem ainda se conhecerem intimamente. Sabe aquele relacionamento sadio, que não tem contaminação do pecado, da carne, conhecendo um ao outro antes do casamento, que isso aí chama-se fornicação, isso é pecado. É pecado perante Deus, é pecado. Glória a Jesus. Aonde eu quero chegar? É que este casal de jovem que tem a tradição da palavra, o respeito da palavra, tem temor. Não é por causa do pai, por causa da mãe, não. Eles têm temor. Quem tem temor é igual Daniel, que estava lá na Babilônia, mas não se contaminou em nada, em nada, em nada. Ele permaneceu inabalável. Glória a Jesus. Então esses jovens, esse casal de jovens, eles têm profundidade um com o outro, têm convicção que nasceram um para o outro, tem certeza que um é do outro, é como que algo recíproco, entranhado, algo entranhável. Só que tem um porém. Ainda um não conhece o outro na profundidade, na intimidade. Ainda não conhece. Não tiveram as núpcias, não tiveram ainda um casamento abençoado. Então ele se mantém. Eu peguei esta palavra como fragmentos para chegar no que eu li agora em Jeremias 23:7. É profundo isso aí. Quando Deus está dizendo, dar-te-ei coração que me conheçam. Quer dizer, aquele casal de jovens já se conhecem, já tem uma intimidade, mas não de corpos, mas de fala, comunicação. Um já conhece o outro, mas não conhece ainda a intimidade, a profundidade íntima. Isso vai ter um procedimento. E já são um do outro. É forte isso, né? Já são um do outro. Agora, falta uma intimidade aí. Então, eu peguei isso como fragmentos. Nós já somos de Jesus. Já praticamos o procedimento que Ele pede. Reconhecer Ele como Senhor, como oferta pelos nossos pecados. Ele é o único meio. O batismo nas águas, como eu já disse, a Santa Ceia. Nós já estamos inseridos nele. Estamos. Agora, acontece que há um algo muito profundo, delicado na vida do cristão. É que nem todos têm intimidade com Deus. Nem todos têm intimidade com o Espírito Santo. Nem todos têm intimidade profunda com o Espírito Santo. Se você for analisar, o Espírito Santo, ele veio mandado, ele veio a pedido de Jesus ao Pai. Ele disse, eu rogarei ao Pai que vos envie o Espírito Santo.
um outro Consolador. E o papel do Espírito Santo é nos manter. Veja, quando você é pai, é mãe, você vai fazer uma saída e tem que ter alguém dentro de casa, essa pessoa tem que ser totalmente intacta, responsável para olhar essas crianças, para orientar, até repreender na ausência dos pais. Essa pessoa responsável vai cuidar de todas essas crianças. Assim aconteceu com Jesus. Ele foi para o Pai e disse: eu vou enviar Consolador, o Espírito da paz, o Espírito Santo, que não darei ao mundo, porque o mundo não conhece e não pode receber o Espírito da paz. Mas eu darei a vós. Então o papel do Espírito Santo veio para nos... Nós somos as crianças espirituais. Nem todos os cristãos conseguem ainda discernir. Você vê que às vezes tem criança que tem mais inteligência, mais capacidade do que um jovem já adulto. Quantos jovens que aprendem coisa com criança? Então isso vai dizer que nem todos os cristãos já adultos conseguem discernir o que é que o Espírito Santo quer dele. A pessoa não tem o Espírito Santo como amigo. A pessoa não tem ainda aquela confiança, aquela intimidade de orar e conversar com o Espírito Santo. Você precisa conversar com o Espírito Santo. É Ele que está aqui na terra, é Ele que veio para a igreja de Cristo. Experimente conversar todo momento com o Espírito Santo. Está em dúvida? Converse com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou em dúvida de uma situação, de uma decisão. Eu não estou vendo Jesus aqui, mas Ele mandou o Senhor para nós, Espírito Santo. Ele disse, olha o que Jesus disse, quando Ele chegar, Ele vos guiará em todas as coisas e lembrará do que já falei, estando aí na terra. Ele guardará vocês. Ele é o vosso Consolador. Ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. A mãe fala com Jesus, mamãe, fala com Jesus, mamãe. Ó Jesus, ó Espírito Santo, o que é que tu queres de mim na administração da minha casa, na administração dos meus filhos? O que é, Espírito Santo, que tu requer de mim? Mamãe, não depende só da educação social. Não depende só da vida social, como educar, como instruir. Não. Isso aí é um papel obrigatório dos pais para apresentar um filho para a sociedade. A mãe, ela dá à luz, cria a criança, educa, e não é mais dela. Esse filho agora vai ser da sociedade. Não é que vai ser do mundão do pecado, é da sociedade. Na medida que essa criança se forma a uma professora, a uma médica, a uma psicóloga, um médico, um engenheiro, você entregou para a sociedade um profissional para o bem da própria sociedade e da própria família. Mas o papel da mãe não é só isso. A mãe tem que instruir no caminho que deve andar na presença de Deus. Porque essa criança precisa crescer com temor de Deus. Porque vai ter uma mistura na sociedade de religiões, sabe? De filosofias, ideologia. E você tem que criar na base do Evangelho de Jesus, a palavra de Deus. E as crianças crescer sabendo que o único meio de ter a salvação é por meio de Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz. Senão, de repente, essa sociedade que nós vivemos, tão mesquinha, tão vazia, tão, sabe, faltando tanta coisa para essa sociedade.
se você não vigiar, a mente da sua criança, do seu filho, do seu jovem, pode ser corrompida. Então a semente é você que tem que colocar agora. Chama os seus filhos para orar, reúne a família. Tem muitas mães que elas mesmas já são o pai e mãe que não tem o marido, não está mais aquele homem dentro de casa. Então é você, mãe. Reúne esse filho de 30 anos, esse filho de 12 anos. Chame esta moça, chame estes meninos. Abra a Bíblia. Instrua a criança no caminho que deve andar, a palavra diz. Porque na velhice dessas crianças, a Bíblia diz que não esquecerá dos mandamentos de Deus. O segredo está em nós, os pais, o casal. Às vezes o casal, um olha para o outro, começa a perceber, eu estou falando com os cristãos, né? A esposa começa a perceber que o marido, que é cristão, está se esfriando da fé. Como é que se percebe isso? Pelos frutos. Só se percebe que alguém está esfriando da fé, seja a esposa, seja o filho, seja o marido, o pai ou a mãe, é pelos frutos. Até pelas palavras pronunciadas. Quando os cristãos estão em ordem com Deus, as palavras são conhecidas. São palavras de prudência, palavras puras, palavras que vêm da alma temperada pelo Espírito Santo. Mas quando começam as palavras de brincadeiras, de outras palavras, até palavrões, já são frutos do pecado, frutos da carne. Como é que faz quando a esposa percebe que o marido está esfriando espiritualmente da graça? Ela pode até dizer, meu filho, vamos se acordar, não deixa a luz se apagar. Vamos fazer resplandecer a lamparina dentro dessa casa, porque essa casa é de Jesus. Mediante o grau que este marido ou esta esposa se encontrar fraco, sabe o que vai acontecer? Quando uma pessoa está fraco na graça, fracassando, qualquer um que chegar falando espiritual, há uma revolta, há uma ira. Por que isso aí? É porque o diabo já começou a contaminar, já tem cupim. Alguma parte desse corpo espiritual já está com algum cupim. E nenhum cupim quer veneno. Nenhum cupim aceita o veneno que vai matar eles. Aí você percebe que alguém até se revoltou dentro da sua casa quando você falou algo espiritual. Mas não se preocupe. O que você tem que fazer? De madrugada, 2 horas da manhã, 2h30, 2h15, você se levanta de ponta de pé, escolhe um lugar da sua casa e começa a orar, fala, Jesus, minha casa não pode ser de forma alguma contaminada. A minha casa tem aqui o Espírito Santo, Senhor, envia fogo para reacender a lamparina no meu esposo, na minha esposa, nos meus filhos, faça arder aquela lâmpada que arde na alma, é o Espírito Santo. Na outra madrugada, a mesma coisa. Quando você menos espera, aquele marido, aquela esposa, ou aquele filho que estava se distanciando, já está pegando outra vez a harpa, já está pegando a Bíblia. Aí você percebe o que é que ele está vendo na rede social, já não está vendo mais aquelas coisinhas que você já sabe. Ele já está vendo coisas de Deus, algum pregador, alguns hinos espirituais. Coisa linda, né? Em fervente oração, tens o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não pode
a pedir quando tudo fechar. Senhor tem poder quando tudo deixar de voltar. Aí você diz, graças a Deus, que Deus atendeu a minha oração. Aí você fica feliz. Então, vamos pedir a Deus que nos dê um coração que conheça com muita intimidade, profunda intimidade a Deus. Se você pedir, Senhor, me dê esse coração. Se você disser, eu percebo que eu tenho que ter mais intimidade, então me dê esse coração. O Espírito Santo vai te dar. Deus abençoe. Quem fala aqui é o pastor Aldo Cavalcante, da Igreja o Templo de Deus no Brasil, Litoral Norte, São Sebastião, São Paulo. Eu oro por vocês toda madrugada. Compartilhe com outros. Envie uma mensagem, envie aí um comentário e eu vou pegar o teu nome e vou jogar no livro da oração. Amém? Um beijo na alma, um Feliz Natal, um próspero ano novo para todos nós. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém.